Bom dia, alunos. Bora tomar um café? Tudo bom? Partimos mais para uma videoaula. Vocês vão tentar entender sobre técnicas e tecnologias na organização da produção e do trabalho. Nessa questão você vai ter três DIT, ou três divisões, tá? Então, o que vem a ser DIT? DIT, na verdade, é um método, uma forma que eles encontraram para produzir mais em menor tempo. Quando você passa para entender esse meio tecnológico, você vai ver que a economia ela faz parte, ela está embutida. Então, quando eu tenho a distribuição na produção, eu facilito e eu colaboro para que a economia industrial ela prevalece. E normalmente, lógico, essa economia ela vai ter com aquilo que é internacional. Tá? Eu tanto vou produzir para dentro do meu país, como fora do meu país. Então, quando você tem a primeira DIT no século XV para o século XVI, você vai ver essa produção, falar desses exemplos, falar dessa forma que criaram. Quando você pega a segunda DIT, que vem do século XVI até o século XVIII, você também continua falando dessa tecnologia, tá? Você vai ver muito no Brasil essa parte aí na monocultura, tá? Na questão do plantio, na questão do cultivo. E quando você pega a terceira onda, a terceira DIT no século XX, você vai falar muito da revolução técnico-científica, tá? Ela vai acelerar essa mudança, ela vai acelerar essa expansão. E o que isso dá? O que isso fornece? O surgimento de grandes empresas multinacionais, ou aquilo que chamamos hoje de empresa global. Isso vai contribuir para a formação dessa DIT. E a maioria vai formar ou vai construir, vai ter grandes empresas. Uma característica fundamental para essa DIT é o avanço ou surgimento daquilo que chamamos de globalização. A globalização ela dá um pontapé grande, tá? Porque quando você tem o avanço desse mercado mundial, o avanço dessa política de globalização, onde o povo, o cidadão, ele consegue interagir ou ir e vir em qualquer lugar do planeta, isso faz parte dessa globalização. Claro que tudo isso tem vantagem e desvantagem, é lógico. Mas quando eu pego essa divisão internacional do trabalho, eu vou compreender aquilo que não corresponde à divisão internacional do trabalho. O que não corresponde à divisão internacional do trabalho? É simples. É simples entender isso. Uma das fases que não corresponde à divisão internacional do trabalho, quando você pega para entender essa divisão internacional, eles não vão ficar muito expressando cada ponto de fator econômico, cada sistema capitalista ou cada mudança capitalista ao longo da história. Você vai ver uma coisa linear. O que é isso? O sistema capitalista e pronto. Então, a divisão internacional do trabalho, ela não tende a expressar diferentes fases da evolução histórica do sistema capitalista. Ela não vai parar, ela não vai ficar nesse pensamento. Ela tem que pensar em quê? Em crescer, evoluir, multiplicar. Virar é um sistema globalizado. E uma questão que vai ajudar isso é a comunicação por satélite. Quando você pega a questão da internet, da fibra, dessa evolução de multimídia, isso vai contribuir sim, tá? Por uma questão de evolução, principalmente de compra e venda. Agora, uma das coisas que também não vai estar errado, não é isso, não vai chegar em lugar nenhum. Claro que se eu falar para vocês que essa divisão, essa globalização, esse avanço, ele vai mexer na minha cultura e na sua cultura, lógico. Se você vê algo falando que esse momento
não afetou a vida das pessoas, tá errado. Tá errado. Quando eu pego algo que é globalizado, que muda a minha história, a sua história, claro que isso afetou. Então é uma coisa incorreta. O modo de vida das pessoas, de uma sociedade, ele foi sim afetado. Tá? Por exemplo, quando você pega Karl Marx para estudar essa vida social, quando você pega Larkin, que estuda essa vida social, você vai ver que eles falam o seguinte, que um modelo clássico dessa vida social simplesmente é quando eu pego para estudar a urbanização. Ninguém hoje volta ao passado e vai viver como o passado viveu. Então a urbanização, ela sim, ela foi transformada. E a urbanização ela foi fundamentada num setor terciário de alto nível de informação, de informalidade. Então, essas são, sim, mudanças. Mudanças. E com base nessas relações, ou nas fases do capitalismo, você vai ver o seguinte, que hoje eu tenho a segunda revolução industrial, básica, tecnológica, sim. Eu tenho ressurgimento de centros urbanos? Claro que eu tenho. Tá? Principalmente quando você pega a falar de setor de trabalho. Então eu tenho fonte de mecanização? Tenho. Claro que eu tenho fonte de mecânica. Uma outra questão do sistema capitalista que vocês vão ver, muito característico, é melhorar a localização e reduzir o tempo, o custo de produção. Nós já dissemos isso. Toda vez que a tecnologia avança, eu vou ter sim uma melhor localização e simplesmente reduzir o meu tempo? Vou sim. Isso é fato, tá? Uma outra ideia que você vai ter subjacente a este sistema é o just in time. Tá? O que é isso? O just in time é você que foi implantado no primeiro mundo, é simplesmente um tempo de produção. Tá? Eles usaram uma linha de montagem, uma linha de pensamento para diminuir o seu tempo. Aí você pega o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo. Produção em série, numa quantidade maior e no tempo menor. Por isso eu falo just in time, um tempo menor. Tá? Uma produção maior num tempo menor. Isso é uma ideia que foi incorporada a essa produção. Por isso que hoje você vai na prateleira do supermercado e encontra uma quantidade muito grande de mercadorias. Porque hoje a intenção da tecnologia é produção em série. Tá? E isso é globalização. Isso é globalização. Então a globalização, ela iniciada no século 90, em questão industrial, ela veio na desconcentração espacial das indústrias da tecnologia que pode estar em qualquer parte do globo. O que é isso? Tirou a globalização, tirou as indústrias de uma área politicamente mais forte e colocou em todos os lugares. Tá? Para que isso? Por que isso? Quando eu tenho esse avanço tecnológico, eu não posso dizer que isso não causou impacto, e muito impacto, tanto ambiental quanto econômico, causou impacto. Agora, presta bem atenção, embora apresente a tendência à hegemonização do espaço mundial, isso vai ser normal, causou. E para finalizar, você vai ter impactos positivos e negativos. O que é impacto? O que ela causou? Impacto positivo. A tecnologia te deu hoje acessibilidade a várias informações. Impacto negativo. Quando eu tenho tecnologia, eu tenho a ausência de emprego, porque a máquina dominou esse espaço. Pense nisso. Aproveita